Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 15 de julho de 2022. E a entrevista completa está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Esse episódio é especial para os alunos que estão entrando no curso de Medicina Veterinária, mas também é recheado de dicas para aqueles que já estão mais avançados no curso. O professor Moacir Carreta Júnior nos conta sobre o trabalho nas disciplinas do ciclo básico, anatomia e fisiologia veterinárias, e traz diversas percepções contando sobre suas vivências e dando dicas importantes para aqueles alunos que já estão cursando a medicina veterinária. Então, seja muito bem-vindo, Moacir. Muito obrigado. Agradeço imensamente pelo convite. É um prazer estar aqui. Gostaria de começar com aquela pergunta clássica. Qual foi o caminho que te levou a escolher a medicina veterinária? Eu sou de uma cidade pequena chamada Santa Teresa, aqui no estado. Então, eu sempre tive muito contato com animais. Eu te falo que, na verdade, assim, durante muito tempo eu pensei que eu ia ser biólogo, porque eu adorava o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que tem em Santa Teresa. Atualmente é o Instituto da Mata Atlântica. Nossa, eu vivia lá, visitava direto, porque tinham vários animais em exposição. E eu, em mente, eu ia ser biólogo, mas fazendo cursinho já, né? Eu tive contato com orientadores vocacionais e eu vi que eu não queria só a biologia. A veterinária falou mais forte. Aí, meus vestibulares foram todos para veterinária. E aí, quando você entrou no curso, já tinha alguma área específica que você pensava em trabalhar? Você tinha aquela visão, né, mais clássica de veterinário, Sim. trabalha com animais, né? E aí você escolhe a espécie de preferência? Ou não? Você entrou meio, Né, eu né? entrei com uma coisa bem assim determinada já. Eu queria, assim, meu sonho de consumo, quando eu entrei, era me tornar um veterinário de zoológico. Eu queria trabalhar com animais silvestres e, assim, mais especificamente, era para trabalhar em um zoológico, eu gostaria, ou uma instituição similar. E aí, ao longo da sua formação, você conseguiu ter experiências nessas áreas? Porque a gente sabe que algumas instituições de ensino, às vezes, não tem a matéria de selvagens, às vezes é optativa, você consegue fazer a matéria, mas não consegue fazer estágio, por exemplo. Como é que foi isso para você? Viçosa, pelo menos assim, no meu tempo, não tinha nenhuma disciplina de animais silvestres. Confesso que eu não sei se tem hoje em dia. Mas o meu orientador, né, o professor Tarcísio, ele coordenava um centro de triagem de animais silvestres da universidade conveniado ao IBAMA. Então, desde o meu primeiro período no curso até o último, e durante a pós-graduação, eu fiz estágio no CETAS e depois, né, já na pós-graduação, eu era um dos coordenadores, né, que trabalhava lá. Então, graças aos CETAS, assim, eu tive uma oportunidade de ouro de poder ter experiência com animais silvestres, principalmente com a fauna da região. E aí, o que você teve de experiência durante a graduação que você considera que foi importante? Monitoria, iniciação científica, esse tipo de atividade, né? Participação, não sei, diretor acadêmico, que você acha que foi importante para a sua formação e para a sua atuação? Eu te falo assim, o CETAS, ele foi um dos pontos que eu mais me dediquei. Eu me organizava, assim, para passar, sempre fiz estágio no CETAS, como eu comentei, né? Eu não me arrependo em nenhum momento. Às vezes eu tive que abrir mão de outras oportunidades. Por exemplo, monitoria, ela tinha uma carga horária muito grande e eu não queria parar de fazer estágio no CETAS. O que eu consegui conciliar foi a iniciação científica que eu fiz e no CETAS a gente acabava organizando várias atividades paralelas. A gente organizava os CETAS em diretorias, onde os pós-graduandos eram coordenadores e nós alunos, assim, de acordo com a experiência, já o tempo de estágio, também ajudávamos nas atividades das diretorias. E uma coisa que nós fazíamos lá eram grupos de estudos. Então a gente participava, criava grupos de estudos, geralmente de reuniões noturnas, onde a gente tinha grupos de estudos de clínica, de patologia, de nutrição, de comportamento animal. Então, assim, eu falo que o CETAS foi, para mim, assim, extremamente amplo as oportunidades, porque acabou que abordou não só o estágio em si, a iniciação científica foi também dentro de atividades do CETAS. Eu tive oportunidade de grupos de estudos do CETAS, né? Só não consegui fazer a monitoria, mas porque eu não queria abrir mão do CETAS.
É interessante isso, né, a gente pensar que dependendo do que o aluno queira, assim, não existe um checklist, né, que você tem que marcar lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, de ter que passar por todas as experiências. A Sim. gente realmente tem uma carga horária pesada na graduação, né, precisa e às vezes arrumar um tempo até para respirar também, além de se dedicar a estágio para poder aprender mais, né. Então existe essa questão também, né, que eu acho que às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, né. Eu conseguia sempre, por exemplo, organizar os estágios, a gente tinha oportunidade, né, tanto durante a semana, com as atividades, e aos finais de semana também. Mas uma coisa, assim, que eu falo para todos os alunos que eu tenho contato é que não deixem de fazer estágio, né. Carga horária pode ser mais pesada ou menos, é claro que isso é individual, mas estágio é uma oportunidade, assim, fantástica. E a gente cresce muito em estágio. No CETAS mesmo, quando a gente organizava esses grupos de estudo, uma coisa que eu achei que foi muito bom para o meu desenvolvimento, nossos grupos de estudo eram feitos basicamente por alunos. A gente não trabalhava convidando palestrantes, né, como alguns outros grupos fazem. Nós determinávamos quem ia apresentar. Então, era um rodízio, onde cada semana, né, alguém ficava responsável por tratar um tema. A gente geralmente selecionava temas relacionados aos casos que estavam ocorrendo, né? Ou, quando não tinha nenhuma novidade, estavam mais os casos padrões, a gente se desafiava a estudar um tema que a gente ainda não tinha estudado para apresentar. Isso é muito bom. Eu acho que essas oportunidades, assim, que a gente pode parecer um tanto quanto desafiador inicialmente, faz a gente crescer demais. E aí, Moacira, em que momento você fez a opção pela pós-graduação? Qual foi o seu planejamento de carreira, né? O que que você pensou fazer para poder seguir esse caminho? Já, assim, para o último ano do curso, eu já tinha conversado com o meu orientador sobre a possibilidade de mestrado. Eu queria adquirir mais experiência e tudo mais, né, com fauna silvestre, tinha já uma ideia de plano de projeto de pesquisa para se desenvolver, até mesmo para aumentar o meu currículo para futuros concursos e coisas do gênero, né? Então, já pensando assim, antes de sair para o estágio e tudo mais, eu já tinha conversado com ele sobre a possibilidade do mestrado. E ele foi super receptivo, eu passei na seleção, né? E de repente, então, me tornei mestrando. E você considera que a docência já era algo que você tinha em mente nessa época ou não? Não. Eu confesso assim que eu embarquei no mestrado não entendendo muito bem o que eu estava fazendo. Eu achava que ia ser só mais algo para uma expansão do meu currículo. É, eu sabia que era uma área acadêmica, mas assim, eu juro que eu confesso que eu não tinha uma ambição de ser professor ainda na época. Não era o que eu vislumbrava. Mas foi um amor à primeira vista, assim. Porque com as oportunidades, a gente tem uma disciplina comum na maioria dos programas, né? Que é o estágio em ensino lá em Viçosa, onde você geralmente fica responsável por aulas da graduação sobre o supervisor, sobre supervisão do seu orientador, né, ou do professor da disciplina. Nossa, eu adorei essa aula de aula. Foi assim, uma paixão. E aí, inclusive, foi tão forte que eu olhei assim, é isso que eu quero. O sonho de ser veterinário zoológico é muito bonito e tudo mais, mas eu não me vejo trabalhando no zoológico. Eu gostei da sala de aula. E é importante, às vezes, a gente falar um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente tem aquela perspectiva, aquele sonho que a gente está lá indo atrás, e de repente, se você abre essa porta, aparece a oportunidade de vivenciar alguma outra área que você fala, de repente não é lá, de repente é cá, né? Exato. E hoje em dia já tem, né? A gente percebe até na instituição que a gente trabalha, que tem muita oportunidade para o pessoal que gosta da área de silvestres ter vivências ao longo da graduação. Na época que eu estava na graduação não era muito assim, era mais complicado, né? Era mais restrito. Mas muitas pessoas têm esse receio também, né? De, eu vou me formar e aí onde eu vou trabalhar? Como é que eu vou me inserir no mercado? Em que área, né? Onde eu vou ter uma oportunidade? Então, é uma área que ainda traz muito, muito medo, né? Com relação à Sim. inserção em mercado. Os zoológicos, por exemplo, hoje em dia, né, que era o meu grande sonho anteriormente, alguns zoológicos eles trabalham com concurso, mas assim, por ser um trabalho concursado, é muito raro a abertura de uma nova vaga, né? São vagas assim vitalícias basicamente. Outros zoológicos que são terceirizados, tem zoológicos em que infelizmente a situação política ainda fala muito forte, que são cargos consignados por indicações e tudo mais. Então, esse ponto específico, que era o meu sonho inicial, ainda é muito difícil. O que a gente vê crescendo muito hoje em dia também são as oportunidades de trabalhos a campo, com resgate de fauna. A gente vê muito também o aumento da demanda PET,
de pets exóticos, surgimento de vários institutos, né, associados à conservação da fauna, mas ainda assim não é um mercado que tem uma demanda tão grande de profissionais como, por exemplo, a clínica de pequenos, a clínica de grandes. E aí, como é que foi a passagem para o doutorado? Foi aquele fluxo, né, habitual? Terminou o mestrado, já entra no doutorado, já dá aquela continuidade ali? E você já estava bem focado na docência nessa época? Já. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz a seleção para o doutorado e praticamente na mesma semana eu fiz também uma seleção para professor numa instituição particular de Viçosa. E eu recebi praticamente os dois resultados quase que juntos. Assim, eu estava selecionado para doutorado e fui selecionado para ser professor nessa instituição. Então, assim, já estava claro que eu queria seguir a carreira acadêmica nesse caminho. Aí eu fiz o meu doutorado todo simultaneamente trabalhando. E aí, eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre, né, como o mestrado é uma etapa importante para quem pretende seguir carreira docente, mas a gente não aprende a ser professor no mestrado, a gente aprende a ser professor dando aula. Então, essa oportunidade de você entrar numa instituição privada concomitantemente com o doutorado acaba sendo importante para você desenvolver essas habilidades, porque realmente é no dia a dia ali que a gente vai desenvolvendo e conseguindo agregar ali esse conhecimento de coisas que às vezes a forma como a gente aprendeu não é desejável que seja repetida, né? Exato. Da forma como o ensino está muito dinâmico, né? Então, é bem bacana a gente ressaltar isso aí, porque muitas pessoas têm essa concepção, né? Eu vou fazer a pós-graduação, o mestrado, e eu vou aprender a ser professor. Não, Hum. não vai, não. Não. Eu falo que tem alunos que olham para a gente assim e parece que eles pensam que a gente já nasceu professor. E eu falo, gente, a gente passou por todas as etapas que vocês estão passando, a gente passa como aluno, cresce como aluno, um dia a gente se torna professor depois de muita experiência. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, né? Poucas pessoas conseguem, né, uma oportunidade dessas durante o doutorado, às vezes é impossível, não dá para conciliar a bolsa, eu mesmo não pude ter bolsa, né, por causa disso. Eu não faria diferente se eu tivesse a opção hoje em dia, então, assim, o que você faria? Você escolheria a bolsa ou você assumiria o trabalho? Com certeza assumiria o trabalho. A instituição que me recebeu foi ótima, eu trabalhei com pessoas excelentes, pude crescer nisso também, porque além da sala de aula, a experiência de convívio com outros professores, a experiência de convívio com os alunos, você se vê de repente responsável por uma turma, tudo isso é uma experiência que não tem uma substituição, não tem outra forma de aprender senão vivenciando ela. Comecei trabalhando com o desafio já de pegar o último período do curso. Ou seja, eu me vi assim com pessoas próximas da minha idade já, né, tinham passado já por todas as disciplinas profissionalizantes, já estavam fazendo o nono período, onde eles estavam fazendo então disciplinas mais voltadas para a parte de silvestres, criações de animais exóticos, coisas do gênero. Foi duro ter que conciliar o doutorado com a docência? Foi, mas eu não faria diferente. Não faria de forma alguma. Em que momento você passou a ter esse enfoque maior para o ciclo básico do curso? Porque você teve essa experiência de dar aula para os últimos períodos, né? Porque você tem um Uhum. currículo bem amplo, então você trabalhou nessa parte de animais selvagens, você tem experiência com reprodução também. A parte de morfofisiologia, em que momento que ela surgiu dentro da sua carreira? Quando eu comecei o mestrado, a linha de pesquisa do meu orientador era muito focada em morfofisiologia. Como eu falei, eu entrei no mestrado ainda meio cru. Então, o caminho mais fácil que eu achei de seguir foi pegar a linha de pesquisa dele, né, seguir uma linha semelhante. Então, as disciplinas que eu cursei, o projeto que eu desenvolvi foi tudo voltado para a área de morfofisiologia. As disciplinas que eu acompanhei no estágio em ensino, né, foi a disciplina de anatomia 1 e anatomia 2, né? Então, apesar de eu não ter tido ainda, né, durante a pós-graduação, a docência em anatomia, né, como professor oficial da disciplina, eu sempre aproveitava as oportunidades de dar aula na anatomia. A anatomia lá em Viçosa, assim, eu falo isso com uma nostalgia muito grande. O professor Tarcísio, ele é muito entusiasta. Ele gosta muito da anatomia comparada. E, assim, é claro que isso compreende bem a anatomia dos animais domésticos, mas ele sempre tem seus momentos de conciliar isso com a anatomia de animais selvagens, de animais exóticos. Então, eu me senti assim, eu nunca deixei o pé da anatomia. Por mais que a gente trabalhava com selvagens também, a gente sempre fazia muitos trabalhos voltados para a morfofisiologia.
A princípio, eu fui trabalhar com o Silvestre por oportunidade e porque eu já tinha essa experiência, já havia anos que eu vinha trabalhando no CETAS. Mas durante a pós-graduação mesmo, os meus projetos de pesquisa eles não foram voltados para clínica e cirurgia, eles são voltados mais para morfofisiologia, propriamente dito. E quais são os desafios de trabalhar nessa área? Porque a gente sabe que, assim, se a gente olha a medicina veterinária, né, de dentro, como professores, a gente sabe que cada área tem as suas particularidades. E a morfofisiologia faz parte do ciclo básico do curso, como a gente estava falando, e são disciplinas essenciais para o aluno conseguir entender tudo aquilo que vem depois. Mas aí você tem o desafio de ministrar disciplinas que são extremamente densas, a quantidade de conteúdo é enorme, e você pega aquele aluno completamente cru, que acabou de vir do ensino médio, não sabe nem o próprio nome, não sabe onde está, nem o que está fazendo, né? Para ensinar esse conteúdo e, assim, tentar sempre ressaltar a importância de que o aluno precisa carregar esse conteúdo que ele aprende ali para o resto do curso, né? Acabou a disciplina aqui, passei, joga fora essa gavetinha e vamos para a próxima, né? Exato. Lipo HD. Exato. É assim, eu vou acrescentar mais um desafio nesses que você falou, a ansiedade. Porque vem uma bagagem de ansiedade muito grande, por estar começando o curso agora, conhecendo, e é assim, eles não sabem o que eles querem, mas eles querem agora, né? Então, vamos lá. Os desafios, como você falou, é um pessoal muito novo que está ingressando, que tem uma visão ainda muito restrita do que é medicina veterinária, né? Eles não têm ideia das dezenas de opções de carreira que pode seguir na medicina veterinária, né? Da vasta gama de espécies com que a gente pode trabalhar. E, junto a isso, eles não sabem o quão importantes são essas disciplinas de base, como você falou, para aplicações futuras. Uma coisa que eu desenvolvi na minha experiência, assim, né, dando aula, é que seria muito utópico da minha parte, principalmente falando da disciplina de anatomia, esperar que tudo que os alunos veem no primeiro, no segundo período, fosse guardado assim a ferro e fogo até eles chegarem nos períodos finais, né? Por exemplo, a sétimo período, por exemplo, a gente trabalha no UVV com a disciplina de técnica cirúrgica, né? Eu adoraria que eles lembrassem os músculos para ter uma relação dos acessos cirúrgicos e coisas do gênero, mas isso é utopia, né? Eu comecei a desenvolver uma linha mais realista e eu falo com eles assim, olha, queria muito que vocês lembrassem isso. Isso vai ajudar vocês bastante. Mas se vocês não vivenciarem isso, se isso não for da rotina de vocês, vocês vão acabar esquecendo. Quem vivencia isso regularmente nos estágios, na monitoria, vai lembrar disso com muito mais facilidade. Mas uma coisa que eu prego, assim, que eu tenho por mim muito forte, é que se vocês aprendem, relembrar é muito mais fácil do que aprender. Queria muito que eles lembrassem de tudo na anatomia mais à frente. Eles não vão. Mas se eles pegarem material para dar uma relembrada, ou até mesmo nas revisões que os professores falam e tudo mais, eu sempre falo que relembrar é muito mais fácil. Já não é a primeira vez, você já teve intimidade com aquele assunto. Assim como a físio também, por exemplo. Né? São muitos mecanismos, são muitas vias fisiológicas para se lembrar, mas as disciplinas que seguem depois, né, pato, farmaco e assim por diante, todas elas colocam aquilo em prática, colocam aquilo em destino. Então, se eles entenderem bem os conteúdos, a própria formação que vem posterior ajuda a relembrar bastante. Eu falo que esse é um dos maiores desafios, é garantir que eles entendam a matéria, né, para que depois seja fácil relembrar. Infelizmente, a gente precisa, né, de ter uma formação básica, ampla, extensa, como você falou, o que acaba distanciando das matérias técnicas profissionalizantes, mas que essa base, então, seja bem consolidada, para que seja fácil, então, de fazer, né, relembrar esses assuntos. E esse aspecto que você falou, ele é bem importante também, né? Realmente, a gente entra no curso, como eu falei, né? Sem saber o próprio nome, que maravilha, passei aqui no Enem, na nossa época era vestibular, né? É, Passei aqui, serei médico veterinário, achando que já vai chegar, né? Você chega em casa, fazendo primeiro dia de cirurgia. aula, sua mãe já pergunta, e aí, meu filho, você sabe tratar uma diarreia? Não, tipo assim, eu vi um osso, mãe, na bancada, né? Então, é bem complicado essa distância que eles têm, né, junto à ansiedade,
para realmente começar a colocar a mão, mas é necessário ter essa base antes para poder Com certeza, realmente sedimentar ali um conhecimento e conseguir, inclusive, incorporar tudo que vem depois, né? Tudo que segue. com certeza. E aí, Eu vejo, por exemplo, os feedbacks que eu tenho de alguns professores, né? Eu sugiro muito o pessoal do primeiro período, quando eles vão se inscrever no estágio, deixa as opções claras, que eles podem se inscrever em diversos setores e tudo mais. Um estágio que eu sempre recomendo muito para eles, né, é o diagnóstico por imagem. Como você falou, né? Ah, não, eu vi um osso na aula. Vivenciando isso, quando eles vão ver a radiografia, por exemplo, né, é uma consolidação maior ainda daquele assunto que nós trabalhamos. O feedback que eu tenho, por exemplo, do professor de diagnóstico por imagem é que geralmente os alunos que têm maior facilidade de entender a radiografia são aqueles que estão fazendo anatomia ou que fizeram recentemente. Porque às vezes o pessoal que já fez há muito tempo já olha para aquela radiografia e fica imaginando assim, uma arte moderna, é um expressionismo, qualquer coisa, mas eu nem reconheço os ossos que estão aqui, né? Além do que, é claro, por exemplo, a gente vai falar de assuntos como miologia, angiologia, é na vivência do estágio, por exemplo, na clínica, nos ambulatórios, que eles vão aprender a conciliar palpação de linfonodo, né, como fazer uma punção venosa e assim por diante. A anatomia é uma base e por si só ela é muito ampla, né? Ela permite o aluno devagar demais. Agora, a partir do momento que ele está fazendo uma experiência prática no estágio, ele consegue se orientar muito melhor e ver as aplicações. Inclusive, assim, durante a aula, eu sempre tento fazer muito isso, né? Não é só dissecar, por exemplo, para você ver os músculos, ver os vasos, ver os nervos. A gente precisa entender a relação deles. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, por exemplo, famigerado nervo esquiático, que as pessoas assassinaram chamando ele de ciático, né? A posição dele, ela é muito relacionada numa área que a musculatura é muito desenvolvida e muito tentadora para se aplicar a injeção. Mas se você entende a correlação topográfica que nós temos ali, você sabe que você não pode aplicar a injeção na lateral da coxa, porque você não corre o risco de pegar esse nervo. Tem outras opções muito mais seguras para evitar esse tipo de lesão. Correlações ósseas também que causam diferenças drásticas, né? Como, por exemplo, a biomecânica. Né? São detalhes, às vezes, minúsculos que fazem a diferença entre um cavalo não conseguir chutar para frente com o membro pélvico, enquanto uma vaca consegue. Né? A gente sempre vem trazendo as aplicações, correlações com o exame físico, correlações com clínica, com cirurgia, porque anatomia, assim, é um spoiler, né? Elas são as cenas do próximo capítulo, digamos assim. e aí você acha que a carreira docente nessa área, ela é comparável à das outras áreas? Porque, assim, a gente vê que o fluxo maior de alunos acaba sendo para as áreas de clínica, cirurgia, reprodução, e de pós-graduandos acaba sendo também para essas áreas, né? A gente tem um número menor, né, mais enxuto ali de profissionais que acabam direcionando para as áreas de disciplinas básicas. Então, você acha que é, tipo, entre aspas, menos concorrido, mas também mais difícil arrumar lugar para trabalhar depois que você se direciona para essa área? Realmente, assim, você vê que as pessoas que buscam uma formação, uma pós-graduação em áreas de base, né, como a morfofisiologia, é bem pequena. Eu te falo que a procura de profissionais nessa área vai depender muito da instituição visada. Quando a gente fala de instituições de ensino pequenas, ainda que estão começando, com um corpo docente muito enxuto, a gente vê que a realidade muitas vezes é o quê? É um professor, por exemplo, que tem experiência. Pessoa que tem experiência em diagnóstico por imagem, então, de tabela, ele acaba sendo contratado não só para dar diagnóstico por imagem, mas como também anatomia, por exemplo. Agora, instituições mais consolidadas e tudo mais, que buscam aperfeiçoar um corpo docente mais elaborado, mais estabelecido, com mais formação, elas são as instituições que vão absorver mais esses profissionais especializados. Eu falo com a faca de dois gumes. Né? Eu escolhi me especializar em morfofisiologia, né? Acabei me restringindo muito. Eu falo que eu sou hoje em dia um veterinário quase de animal morto só, né? Mas acabou que eu desenvolvi um conhecimento muito abrangente na morfofisiologia. Eu consigo falar, né, abordar a morfofisiologia para que pessoas com interesses em pequenos, em grandes, em selvagens, sejam atendidos, né? Sejam atendidos. Agora, o problema disso tudo é que eu acabei me focando muito na morfologia. Então, eu teria que fazer
Se eu fosse sair da morfofisiologia, por exemplo, eu teria que fazer uma boa reciclagem, né, para buscar outras opções, outras oportunidades. Mas foi uma escolha que eu fiz consciente, por gostar muito da área mesmo. Eu conversei com a Cristina Oliveira, ela falando sobre a área de patologia, né, que ela trabalha com patologia transcirúrgica, e ela Uhum. tinha comentado sobre essa questão, né, de como é complicado você colocar um professor que não é especialista, né, ou especializado naquela área, para dar a disciplina, porque ele não tem aquela vivência, né, aprofundada, mais prática da disciplina. Então, ele consegue dar uma aula, todos nós conseguimos dar aula sobre qualquer assunto, né? Agora, o nível de especificidade da informação, aquela questão de ler a informação no livro didático e conseguir dizer se aquilo é realmente uma preocupação ou não, se aquilo é aplicável ou não, já vai depender da experiência do profissional. É. Então, qual é a sua impressão pessoal, assim, sobre essas situações que são bem comuns em universidades menores, como você falou, do professor, né, de uma outra área acabar cobrindo essas disciplinas do ciclo básico? Olha, o que eu já vivenciei em alguns lugares, né, oportunidades, conhecimentos, trocas de conversas e tudo mais, eu vou usar um ditado popular, né, que eles falam que vou puxar a brasa para minha sardinha. Acaba que acontece muito isso às vezes, né? A pessoa se sente confiante em uma determinada área e ela está dando uma disciplina, né, que não é o ponto, né, o porto seguro dela. Então ela acaba às vezes se voltando muito para exemplos naquilo que ela sente mais confiança. Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei como aluno, ainda na minha graduação. Quando eu fiz genética, disciplina de genética, o meu professor, genética era uma disciplina de massa, vários cursos faziam lá no UFV, e o meu professor era um agrônomo. Então, os exemplos dele em cada aula eram o feijão, a soja, o arroz, a soja, o café, o feijão, e não saía disso. Então, gente, eu disse, professor, mas você consegue dar um exemplo disso com o animal? Aí ele, o caruncho do feijão, né? É porque como ele vai trabalhar em área que ele não tem esse conhecimento amplo, né? Então, isso acaba sendo um limitante. E no começo do curso, principalmente, né, primeiro período, por mais que é claro que tem algumas áreas que sejam de maior interesse, as clínicas, tanto de pequenos quanto de grandes, você tem gente com potencial para todas as áreas ali. Você vai ser bombardeado constantemente com perguntas que fogem só desse núcleo central, que é o que a maioria das pessoas conhecem da veterinária. E você vai se ver numa situação tanto quanto desconfortável se você não tiver um conhecimento mais amplo para lidar com isso. É porque essa questão de área é a percepção que eu tenho, assim, né? Eu trabalho com clínica de grandes animais. Eu não trabalho com cirurgia, por exemplo. E Uhum. aí, né, nessas instituições que tem o corpo docente mais enxuto, como você comentou, o que que é mais comum? É Contratar as um duas professor que coisas. faz cirurgia e botar ele para dar aula de clínica. E aí eu sempre tive também essa impressão. Eu falei, gente, a pessoa pode ser. Existe, lógico, a clínica cirúrgica, mas o clínico ele tem um nível de aprofundamento nos assuntos que é diferenciado, como Com todo certeza. professor especializado tem, né? É diferente eu dar uma aula de reprodução e o professor de reprodução, que fez pós-graduação, que tem vivência naquilo, dar uma aula de reprodução. Então não é muito comparável, né? E a gente, enquanto docente, às vezes fica naquela situação ali, tipo, ó, o É. coleguinha ali, né? Trabalhando na minha área, não sei se isso é muito bacana ou não. Então é uma Infelizmente questão acontece que, muito, né? sim, Mas eu gosto de falou, às vezes vem uma pressão muito dos locais também, né? É tipo assim, você quer fazer isso, você quer assumir essa disciplina, não quer? A gente se vê às vezes meio que, posso dizer isso por mim não, graças a Deus eu pude focar bem minhas áreas. Mas muitas instituições a gente sabe que elas acabam fazendo essa escolha forçada, digamos assim. isso aí é uma situação bem, bem comum. Porque nós não passamos, mas a gente sabe, né? Tem contato com muitos colegas que passam por essas Exato, situações. exato. Qual seria o profissional que é uma referência para você? Eu já Sim. falei o nome dele, meu orientador, assim, eu tenho um apreço muito grande por ele, o professor Tarcísio Antônio Rego de Paula, porque, assim, eu acabei seguindo para a disciplina que ele também, né, ofertou para mim, que é a disciplina de anatomia. Eu tento me espelhar muito na experiência que eu tive com ele. Um desafio que eu vejo como professor de primeiro período é despertar o interesse dos alunos. Porque, assim,
muitos alunos embarcam uma graduação sem ter muita certeza do que querem. E não é que a gente tem que transformar a disciplina num espetáculo, não é que a gente tem que transformar a disciplina num show, vender um produto exatamente, mas a gente não pode deixar essa chama apagar também. E o professor Tarcísio fazia isso com uma maestria muito grande, né? Todos os alunos, né, adoravam a aula dele, né? Não falo só por mim, mas era assim, os dias da aula de anatomia eram os dias assim das aulas que a gente ia mais empolgado, tinha uma empolgação maior, porque veja bem, eu estou puxando a brasa para minha sardinha, apesar daquilo que eu falei anteriormente, mas a anatomia, ela, do primeiro período, eu sinto que é uma das disciplinas onde você mais vislumbra a veterinária. Porque, assim, eu totalmente vejo você sendo veterinário trabalhando com, né, microscópio, na microbiologia, no laboratório clínico. Mas a maioria dos alunos, quando faz citologia, não se imagina sendo um veterinário de microscópio, digamos assim, né? Agora, anatomia, com peças anatômicas, com os cadáveres conservados e tudo mais, é uma disciplina que tem que chamar o interesse, tem que despertar o interesse dos alunos. Meu professor, meu orientador, era assim, era não, é um mestre nisso. Então, ele é um exemplo profissional que eu tenho assim, que eu vou guardar para a minha vida toda, com certeza. Eu tive ótimas outras experiências, eu fiz estágio no zoológico de Belo Horizonte, a equipe de veterinários dele, né, é fantástico. Eu pude aprender muito, inclusive assim, rever muito do que eu imaginava, do que era ser veterinário de zoológico, que ainda era aquele sonho, porque quando a gente vê, por exemplo, como, por exemplo, do Animal Planet, que lidam, né, com a vivência veterinária com animais selvagens, a gente acha que é tipo assim, todo dia um plantão médico, né? Nossa, vai chegar um animal sangrando, tem que fazer isso. E você vê que uma das coisas que você mais trabalha com a clínica de animais selvagens é a prevenção. Você não quer que o seu animal fique doente, você não quer que esse animal tenha que passar por cirurgias. Então, a rotina, né, de prevenção, vacinação, vermifugação, check-up dos animais, tudo isso é trabalhado de uma forma assim excelente nessas instituições. Pude aprender muito com eles também. Aprender com o quão importante a gente continuar estudando depois. Você está a veterinária Maria Elvira, que é a responsável pelo setor de nutrição do zoo, ela assumiu a nutrição no momento em que o responsável anterior teve que sair. E ela era do setor do hospital veterinário. E ela teve que assumir, assim, porque ficou uma lacuna, alguém tinha que assumir. E ela foi autodidata em nutrição, né? E hoje em dia ela é uma das referências da nutrição de animais selvagens do Brasil. Tudo isso são oportunidades que a gente vê, assim, eu falo que vai desenvolvendo inveja branca, né? Você quer desenvolver isso também, você quer se espelhar nisso, você quer ser assim também. Eu tenho muito a agradecer a esses profissionais. E aí, Moacir, o que que hoje, né, depois desses anos de formação, da sua carreira aí consolidada como docente, você diria para o Moacir que entrou lá na veterinária, lá no comecinho, meio tipo, né, achava que ia ser biólogo, mas agora é veterinária, mas é super jovem, não sabe muito bem, né, como é que vão ser as coisas? Olha, é difícil assim de se espelhar, mas o que eu penso assim, a universidade, sim, a faculdade, a universidade, no caso, ela é um mar de opções tão grande que a gente tem que às vezes sair do seu mundinho, explorar bastante. Eu não mudaria, por exemplo, a vivência no CETAS. Eu só reforçaria isso para mim mesmo. Foi um local que eu pude crescer bastante. Eu tentaria conciliar com outras atividades. Às vezes a gente acha que não vai dar tempo e tudo mais. Então, uma coisa que eu senti falta para minha formação era a monitoria, né? Então, para mim, que eu acabei escolhendo carreira acadêmica, né, eu sinto que foi uma falha, né, uma mácula no meu currículo não ter sido monitor. Então, esse acho que seria o principal ponto que eu falaria assim: pensa com carinho, diminui um pouco a carga horária no estágio, vai fazer monitoria voluntária ou bolsista, mas tente fazer monitoria. Agora, de resto, eu gostei muito da minha graduação, fui muito feliz com ela. Eu não mudaria muita coisa, não, confesso. Eu falo que é para nunca me esquecer. A gente tem um péssimo hábito na graduação, estudar por passar, não estudar por aprender. Inclusive, uma disciplina que eu confesso que eu fiz isso
e que hoje eu leciono essa disciplina, é fisiologia. Então eu fiz fisiologia, assim, não foi a minha nota que eu mais me orgulho, digamos assim. Fiz a fisiologia sem vislumbrar a importância que a fisiologia tinha. E eu passei, mas depois, assim, eu falo para meus alunos, olha, quando eu comecei as disciplinas de clínica, eu acho que o livro que eu mais peguei para estudar clínica era o livro de fisiologia, porque eu não lembrava de fisiologia. Eu não fiz por aprender, eu fiz por passar. Eu falo que não é por falta de avisos, né? Nós, como professores, a gente dá muito aviso, né? Gente, isso é importante. Gente, isso daqui é de uma importância, assim, sem comparação. E quando a gente é aluno, é muito fácil entrar por uma orelha e sair por outra, né? A gente não se atenta aos conselhos de quem já vivenciou isso, de quem já tem experiência, a gente acha chato, acha que é só esporro, que é só encheção de saco e assim por diante. Então eu falaria isso para o Moacir. Moacir, fica bem atento ao que as pessoas mais experientes vão te falar, leva isso mais em consideração, pesa essa informação, deixa ela se sedimentar melhor, para que você não tenha esses arrependimentos depois. Porque eu falei isso anteriormente, mas repito, né, é muito mais fácil relembrar do que ter que aprender. É uma sugestão, né? Acho que é um conselho excelente, mas tem um viés aí que eu acho que é importante a gente considerar, que é a gente vem a vida inteira aprendendo a estudar para passar, desde a vida escolar, né? E aí você chegar na universidade, você ter a maturidade de entender que aquelas informações, né, quanto mais você reter, melhor para o seu futuro, né? Mesmo que você dê ouvido aos seus professores que falam, não, pô, estuda para aprender, é difícil virar essa chave, né? Porque a gente não sabe estudar, a gente não aprendeu a estudar para guardar a informação. A gente aprende desse esquema, né? Lembra aquele quadro mágico que você desenhava, assim, aí você puxava uma alavanquinha, Sim, aí apagava você tudo? apaga tudo, né? Uhum. Apaga tudo e esvazia para o próximo, né? Exato. Olha, eu tive uma experiência como professor que me fez pensar muito sobre isso. Conversando com uma aluna que já era mais velha, que já tinha filho, ela me estava me falando o que que a filha dela estava estudando no ensino médio, no primeiro ou no segundo ano. E ela estava estudando o Néfron, mas o Néfron com todos os detalhes, assim, né? Todas as divisões do Néfron, o que que ocorria em cada segmento do Néfron e tudo mais. E assim, sem revelar a minha idade, mas quando eu fiz ensino médio, eu não vi, eu ouvi falar assim, olha, gente, existe o Néfron. Passou, Néfron, ok, alguma dúvida, né? Eu só fui ver divisão, os componentes do Néfron, as funções de cada coisa, no ensino superior, na universidade. E aí eu fico me perguntando hoje em dia, né? Isso é para o aluno aprender, ter algum fundamento, ou isso é só por uma informação só para somar mais ao ensino médio? Mesmo porque eu fico me perguntando, o aluno que vai seguir para a área de exatas, para a área de humanas, né? Ele vai estar lá na vida profissional dele, mas o Nefro, né, tem tais partes, é fundamental isso para a minha profissão. A gente vivencia um momento em que o ensino médio, eu acho que ele está muito sobrecarregado de informações e é uma fase que é tão crucial, onde o aluno ele é assim, é como se ele fosse uma célula pluripotente, né? Ele pode virar tantas coisas a partir daí, não só o profissional superior, mas também seguir para uma carreira técnica e tudo mais. E a gente tem que filtrar mais o que são essas informações que são relevantes para ele. A universidade faz isso, né? A gente sabe que tem uma gama de possibilidades dentro da veterinária, a gente desenvolve os assuntos, os tópicos, o plano da disciplina é pensado em dar base e fundamento para que as pessoas possam ser veterinários. Mas o ensino médio está formando profissionais que podem ser muito mais que só veterinários. A gente tem que começar a rever muito isso. E eu vejo que assim, isso vem muito da base também, que antecede o ensino superior. Acho que quando a gente pensa em educação, tem tantos aspectos, né, que podem ser abordados aí, e realmente, acho que o nível de informação, você falou de uma aluna que tem um filho que está no ensino médio. O meu filho veio discutir comigo história, que eu falei assim, não, porque não sei o que, quando descobriu o Brasil, aí ele, não é descobrir o Brasil. Eles chegaram ao Brasil. Eu falei, gente, quando eu aprendi, há X anos atrás, Eu né, também. descobri o Brasil, mas os índios já estavam aqui muito antes. Então, assim, o que é ensinado também está mudando. E
Acho que o nível de informação, né, a gente fala muito isso sobre a veterinária, a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia é tão maior, né, tem tão mais volume do que era antigamente, quando a gente formava aquele veterinário que trabalhava realmente com 15 espécies diferentes, né, o cara atendia desde do periquito até o elefante, né, Uhum. que realmente fica difícil a pessoa não ter uma verticalização maior ali no aprendizado. Mas a gente tem que realmente tentar olhar com mais carinho para isso, porque existem muitas coisas importantes que ninguém vê em momento nenhum, né? Se você não para ser autodidata e correr atrás daquela informação, tipo gestão financeira, né? Você Uhum. vai passar sem. E aí, só quando você Exato. começar a ter problemas nessa área que você vai começar realmente a tentar fazer algo a respeito, né? É tipo, quando a pessoa vê o nível da água subindo, que corre o risco de se afogar, talvez ela preocupe em aprender a nadar, né? Sim, É, exatamente. infelizmente. É algo que, assim, que eu ainda sinto que a universidade como um todo ainda não prepara, né? Ela prepara Sim. muito para uma formação profissional, mas a vivência... Eu acho, inclusive, nesse aspecto, o Thaís, a gente tinha que pensar, né, novamente, sem revelar a minha idade, mas quando eu fazia o ensino fundamental, a gente tinha uma disciplina, que eu odiava ela, que era chamada de Educação Moral e Cívica. E assim, eu odiava porque era chato, eu não achava legal e tudo mais. Eu não conseguia ver aquilo aplicado na minha vida. E hoje em dia eu vejo que isso faz uma falta terrível na formação da gente. E, por exemplo, eu saí da universidade e no final do mestrado eu estava trabalhando, já não tinha mais dependência financeira dos meus pais, e aí a gente começa a deparar com impostos que a gente tem que pagar, a gente só sabe que tem que pagar, não sabe por quê. A gente não sabe vivências básicas da vida. E a gente devia ser preparado com antecedência para isso, né? E é difícil esperar que a formação superior, que tem muito assunto, eu vejo, por exemplo, as áreas profissionalizantes como a sua, é quase uma injustiça. A grade, a carga horária, ela permanece, às vezes reduz por causa de alterações, mas o assunto só aumenta, né? Então, esperar que a universidade forme, né, a universidade, o ensino superior, forme a pessoa é injusto, né? Essa formação do indivíduo para a vivência, para o mundo real, ela devia vir muito antes, né? É depositar uma expectativa muito grande, muito injusta em cima do curso superior, né? Além de formar um profissional veterinário que ele saiba fazer as finanças de casa, que ele seja um bom cidadão, que seja honesto, que seja... Não, não dá, né, gente? Eu já tenho que ensinar Tem, tantos ossos, né? sim, e os forames, né? E os Pois maléolos e é. sei lá o quê. Não, mas é interessante isso, porque eu acho que existe uma discrepância grande, aquele velho contraste, né? Expectativa-realidade. Eu acho que a gente vem muito na cabeça, né? Você passa a sua época escolar toda se preparando para entrar na universidade. Para a maioria das pessoas acaba sendo assim, né? A gente falando do universo de quem chega até a veterinária. E aí, eu, pelo menos, entrei na faculdade com aquela visão de aqui, nesses 5 anos, eu vou aprender tudo que eu preciso para ser médico veterinário. Acho que todos nós, né? E quando você vivencia, você fala, gente, é assim, sabe aquele passeio de trenzinho de criança no shopping? Você senta, Uhum. o trenzinho vai passando, olha a loja, olha outra loja, É meio isso, assim, você tem uma amostra, porque para todas as disciplinas dá para ter um conhecimento muito mais aprofundado. Então, você tem aquele relance ali da maioria das disciplinas, você tem uma vivência que te permite, né, te autoriza a começar a atuar na profissão, mas para você ser um médico veterinário propriamente dito, você precisa rodar muito mais quilômetros Com ali, né? certeza. Então, as experiências de vivência, de estágio, de monitoria, de iniciação científica. E acho que um outro ponto também importante é sair daquele quentinho gostoso da instituição onde você faz o curso, né? Sair da zona Você de ir para conforto de outros uma forma geral, né? lugares. Então, você ter aquele desafio de ir para um outro lugar, né? Conviver com outros profissionais que têm outra conduta, que têm outra forma de ver, até para você não vir com aquela coisa de, botei aqui o que o meu professor ministrou lá embaixo do braço e essa é a verdade absoluta do universo, a anatomia é isso aqui que o professor Moacir falou, fisiologia é isso aqui que ele falou, né? E não ter uma nuance do que são outras vivências, outras opiniões, né? Outras formas de abordar. Então, acho que é bem importante os alunos já começarem bem no comecinho do curso a terem essa perspectiva de, não, gente, eu tenho que procurar oportunidade fora também, Com né? certeza. Até para eu ampliar o meu repertório,
né? Conseguir ter mais ferramentas ali, né, para o futuro. Com certeza. Tanto que eu falo assim, apesar de ser professor da formação básica, né, do quadro inicial de disciplinas, eu falo que uma das minhas experiências que eu tive, né, e que eu vejo que muitos alunos repassam, é a insegurança, é o medo de chegar ao final do curso, achar que a gente não sabe nada, que a gente está despreparado. E assim, em parte estamos mesmo, como você falou, a gente tem muito ainda a crescer, desenvolver. Mas eu falo que, assim, talvez a melhor avaliação que a gente possa fazer, no caso, uma autoavaliação, vem com o estágio curricular. Porque, geralmente, tirando exceções, as pessoas fazem estágio curricular na área que elas têm mais conforto, na área que elas têm interesse, e assim por diante. E eu falo que se você gosta do seu estágio curricular, se a experiência foi boa no que diz respeito aos aspectos profissionais, então isso é um bom indicativo. Porque eu, pelo menos, assim, com vários colegas que eu conversei, vários alunos que te vivencia, a maioria deles vai com muito medo ao estágio, e o estágio é extremamente, assim, satisfatório. Eles desenvolvem mais segurança, né? Aprendem mais, às vezes repassam coisas novas, né? Que não era da prática, que não era da rotina daquele local. E é justamente algo que vai acontecer se a pessoa moldou, fez uma base boa para isso. Porque senão o estágio também pode ser uma opção, né, aterrorizante. Né? Se a pessoa simplesmente ficou só na zona de conforto dela, trabalhando apenas com o que ela podia vivenciar, que estava assim, ao alcance de esticar o braço, basicamente, o estágio vai demandar muito mais do que isso. Né? Então, eu falo que é um dos maiores divisores de água que a gente pode ter no curso, né, é a questão do estágio, é você vivenciando para você ver se realmente, inclusive assim, saindo da sua zona de conforto, né, saindo da sua instituição, vivenciando para ver se a sua experiência foi ou não válida. É interessante a gente pensar, né, que o universo que a pessoa vai correr atrás, né, as coisas que ela vai correr atrás de conquistar, estão muito relacionadas ao que ela consegue ver durante o curso, vivenciar. Então, às vezes, assim, eu tento trazer um pouco isso no canal, então, conversando com, por exemplo, profissionais que foram estar no exterior, né, que estão com uma carreira internacional, que é uma coisa que, às vezes, eu, durante a minha graduação, assim, eu fui saber que isso existia assistindo palestra. Aí eu assisti a apresentação do palestrante e falava, nossa, o cara formou aqui e fez uma pós-graduação no exterior. Nossa, é possível, existe isso, né? Então, assim, a gente precisa ter vivências as mais diversas possíveis ao longo do curso para isso também, para aumentar o nosso campo de visão, né? A gente ter essa perspectiva do que pode ser feito. Senão a gente fica naquela assim, eu vou cursar as disciplinas, eu vou fazer o estágio, eu vou, né, cumprir aquela tabelinha ali, vou passar, peguei meu diploma e aí eu vou cair no mercado. E toda aquela concorrência que a gente sabe que tem muito curso de medicina veterinária, forma uma quantidade gigantesca de profissionais todos os anos. Aproximadamente 300 cursos no país, estava vendo. Então, assim, é pesado, né? Você cair nesse universo, assim, tendo coleguinha seu que vai fazer o estágio curricular numa baita instituição no exterior, por exemplo, que já chega com um papelzinho diferenciado ali na hora de apresentar um currículo, né? Então, Com certeza. É claro, sim, existe o limitante dessas experiências. Assim, eu falo que o principal limitante é o financeiro. sim. Agora, todos nós já temos uma coisa em comum, que é o não. De simplesmente Uhum. não tentar. Se você não tenta, você já tem o não garantido. Agora, a partir do momento que você tenta se inscrever, tenta concorrer a um negócio, a uma situação dessas, né, existe uma possibilidade, ela passa a existir. A partir do momento que a gente não tenta, o não já foi garantido. A gente tem muito isso ainda mais, acho que independente da instituição privada ou particular, né, a gente às vezes vê um profissional de uma área e ele está num patamar tão alto, né, um patamar tão assim elevado, e a gente esquece que para ele chegar nesse patamar, ele passou pelas mesmas etapas que a gente. Ele passou pela mesma base de disciplinas, ele teve que fazer disciplina, fazer prova, fazer estágio, fazer isso. Agora, se a gente se contentar com o pouco que tem, infelizmente a gente se torna algo que acaba sendo comum. Desculpa a palavra, mas assim, muita coisa, uma das coisas que mais existe no nosso mercado atual de veterinária são profissionais medíocres. E medíocre é uma palavra que deriva da média, ou seja, são pessoas que estão na média, né? Sim. Mas por quê? Porque muitas vezes se acomodaram com a média, com aquilo que é básico, que todo mundo tem acesso quando faz veterinário. Eu falo que nesse aspecto é onde a ambição é um ponto positivo, não negativo. Né? E aí, Moacir, uma mensagem
final aí para os alunos ou pessoas que têm, né, o desejo de fazer medicina veterinária. Você que é um dos professores que tem aquele contato com o pessoal, a hora que entra no curso, né, abriram as portas do curso de medicina veterinária, o que que você teria para dizer para essas pessoas? Primeira coisa, lutar pelos seus sonhos, né? Com unhas e dentes, sim, ao que você puder fazer para tentar melhorar as experiências que você quer dentro da sua área de atuação, faça, tente, mesmo porque o não já é certo se você não tentar. Mas outra coisa que eu acho muito importante, não se envergonhar, não se abster de mudar de sonhos, porque a gente entra na veterinária com uma visão tão simplória, tão minimalista do que é a veterinária como um todo, e eu já vi tantas pessoas, tantos colegas de profissão que mudaram radicalmente da área de atuação, assim, entraram com uma mentalidade e mudaram radicalmente. Às vezes, assim, os opostos. Pessoas que entram vislumbrando a clínica de pequenos e vão trabalhar com grandes, pessoas que vislumbram a clínica de grandes e vão trabalhar com pequenos, pessoas que, em hipótese alguma, imaginavam que ia trabalhar com inspeção sanitária e descobrem uma paixão nisso. Pessoas que começam a descobrir que a veterinária não é só o consultório, não é só a sala de cirurgia, existe uma gama de áreas de diagnóstico, como a patologia, como o laboratório clínico, como o diagnóstico por imagem, e todas elas são áreas onde você vê profissionais extremamente bem realizados. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, por algo que já se estabeleceu na família, uma expectativa, ou a pior de todas, a expectativa própria que a pessoa cria de não querer mudar aquilo que era o plano original. Mudar de plano, né, às vezes é o que faz você mais crescer. Eu tive vivência com uns colegas, que uma colega minha de profissão, né, de formação lá em Viçosa, a grande ambição dela quando ela entrou na veterinária era trabalhar com sinofilia, né, trabalhar com criação de cães, raças e tudo mais. E ela descobriu que ela não conseguiria fazer isso, porque ela tinha um apego emocional tão grande com os cachorros, com os ninhados, que ela não conseguia se desfazer deles. Mas, em compensação, ela se tornou uma profissional da área de inspeção sanitária fantástica e muito bem realizada no que ela faz. Pessoas que vislumbravam a clínica, mas às vezes não tinham perfil emocional para trabalhar com a clínica, porque nem sempre são flores, você não vai lidar só com o animal, existe sempre o tutor por trás dos animais, e a gente, infelizmente, algumas dessas experiências a gente só vai descobrir na vivência, né? Então, correr atrás do sonho é muito importante, assim como às vezes é muito importante mudar de sonho também, para você se adequar àquilo que vai fazer bem para você também. Maravilhoso. É um excelente conselho, né, porque eu acho que existe esse apego, né. Não, eu já fiquei tanto tempo me dedicando a isso aqui, mas era um sonho tão importante para mim. Meu filho, Para vida que mim ou para segue, os né. outros, né? Porque a gente vê às vezes muito Sim. assim na veterinária aquela pessoa que vem de uma família de veterinários e aí o pai é veterinário de clínica de pequenos ou de grandes, então cria-se uma expectativa de que o filho siga o mesmo caminho, a filha siga o mesmo caminho, mas a gente tem que fazer isso pensando que é para a realização profissional da gente. A gente já vai ser um profissional realizado se a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Né? Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!